Pronto. Pessoal, boa noite, bem-vindos. Muito, muito obrigada pela presença de vocês. A gente organizou essas lives. Eu sempre falo para a Mô, minha sócia querida, minha companheira aí de jornada, eu sempre falo, eu gosto de ser sincera e transparente desde o começo, então é lógico que as lives, elas têm um interesse, a gente quer fazer um lançamento de um curso de raciocínio, em neuropsicologia. A gente tem também, a gente também vai falar do Clube Cleancog, que é o coração do método PCN, que a gente vai falar também no curso da imersão. Ele é o coração do Clube Cleancog, né, o raciocínio, como a gente tem aprendido o raciocínio em neuropsicologia. Mas a ideia das lives não é só vender, então, sejam bem-vindos. A ideia é vocês aprenderem bastante nesses quatro encontros que a gente vai ter. Eu vou disponibilizar todos os slides para vocês no próprio grupo do WhatsApp, tá? Assim que a gente finalizar a live de hoje, eu já mando para vocês os slides. Ele tá bem completinho. Acho que a aula de hoje tem 60 e poucos slides, com bastante exemplo do que é um laudo individualizado, que é o ideal, é o que a gente tem que fazer. Então, ao longo dessas lives, eu vou explicando um pouquinho melhor, o que vai ser o curso de imersão no raciocínio, e o que vai ser o clube, mas provavelmente a gente vai falar disso no último dia, muito mais no último dia. Vão ser 5 lives, 5 encontros. Desculpa, 4 encontros, perdão, eu me distraí aqui para mutar a pessoa. Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, que é proposto por um autor já há muito tempo, que ele fala de 3 tipos de laudo. Lá em 1995, ele falou: olha, tem 3 tipos de laudo neuropsicológico. A gente precisa aprender a fazer o laudo individual. Só que não é o que a gente vê as pessoas fazendo. E mesmo a gente pensando, nossa, já falaram disso lá em 95. Por que então que a gente não consegue evoluir para um laudo individual, né? E o que seria esse laudo individual, esse laudo concreto, laudo mecânico? Amanhã a gente vai falar sobre a diferença entre classificação de pontuação e classificação de desempenho. E a gente vai falar bastante disso com base num artigo de um consenso de como a gente deve classificar os resultados na avaliação neuropsicológica. Então, esse artigo faz a gente entender muito de psicometria, e faz a gente entender muito dessa parte quantitativa, tá? E faz a gente entender que o teste, ele é importante, mas ele é apenas um teste, né? Então a gente vai falar bastante disso, é relacionado a um artigo, tá? Depois, na Faz um terça-feira. estrogonofe. Opa! Mas minha mãe faz um Depois, na estrogonofe também. terça-feira. Amor, eu não tô com. Poxa, eu não Não, eu consigo vou mutar as mutar aqui. pessoas. Sabe o que eu vou fazer, Nath? Rapidinho, eu vou bloquear o som de todo mundo. Daí eu vou liberar só o seu, tá? Então, pera Tá. só um Senão, pouquinho. mas me coloca como co-host se eu quiser, assim, acontecer alguma coisa aí, eu precisar de um comando. Preciso te pôr como host. Tá, pera só um pouquinho. Silêncio aqui também, por favor, rapidinho. Daí, na terça-feira, eu vou continuar, amor. Na terça-feira, a gente vai trazer um artigo. Na verdade, eu fiquei publicando a semana toda vários artigos que falam de raciocínio clínico e como a gente pode ensinar o raciocínio clínico. E o que eu mais gosto, o que dá um cutucãozinho na gente sobre o que é raciocínio e o que falta e por que que é tão difícil falar de raciocínio clínico e aprender raciocínio clínico, ensinar raciocínio clínico, que é um artigo de 2023. Então, na live da terça-feira, eu vou trazer o conteúdo desse artigo. E daí, na quarta-feira, que vai ser a última live, a gente vai falar sobre, e aí, né, o raciocínio neuropsicológico. Tem como a Tem gente uma aprender? live Ou será que agora é que só eu vou olhar um pouquinho. expertise? Nath, eu mutei todo mundo e agora pedi para você ligar. Só você liga o som. E daí repete só sobre a última live. Tá. E daí a última live, que vai ser sobre raciocínio neuropsicológico, isso se aprende. Daí a gente vai falar sobre, basicamente, o que eu entendo de raciocínio neuropsicológico, e o que eu entendo de como a gente aprende o raciocínio neuropsicológico, tá? Então é isso.
tá? Só para apresentar um pouquinho. Então, a gente vai ter 4 dias. Eu vou tentar. As pessoas que já tiveram aula comigo, que já me conhecem, sabem que eu falo rápido. A minha aula ela acaba sendo mais dinâmica, porque eu acabo falando rápido e eu tenho bastante conteúdo para dar. E eu sei que é domingo, todo mundo quer descansar e a gente tem outros compromissos. Então, a ideia é muito conteúdo de uma maneira bem direta. Eu não vou ficar enrolando, a gente vai realmente aprender nesse tempo que a gente vai ficar aqui. A Mônica, que está aqui me ajudando, ela mutou todo mundo, mas se alguém tiver uma pergunta no meio do caminho, pode levantar a mão, pode me interromper, mas no final a gente pode deixar também uns minutinhos para a gente conversar sobre o que for, o que tiver sido discutido aqui, tá bom? Então vamos lá. A primeira, né, primeira frase para a gente começar essa live é uma pergunta, na verdade, né? Que é: você descreve score, né, pontuação, ou de fato você interpreta o seu paciente, né? Você interpreta pessoas ou você descreve score de teste, de subteste, de instrumento, de escala e etc. Então, por exemplo, se você imaginar um paciente seu, um familiar, um médico, um professor lendo o seu laudo, você acha que ele vai ler o laudo e ele vai conseguir entender e responder? Ele sai do laudo e fala: tá, agora eu sei e eu consigo explicar, inclusive, para minha amiga, para o meu médico, para a diretora da escola, por que que meu filho não aprende. Ou seja, o nosso laudo ele está sendo bom o suficiente e ele está conseguindo ser útil para essa pessoa, né? Que seja o próprio paciente, o familiar, o médico, um professor que lê o laudo. Ele consegue ler o laudo e de fato entender o que está acontecendo com aquela pessoa? Ou ele só encontra ali uma série de números, valores, e a gente interpretando aqueles números, aqueles valores, sem necessariamente trazer a pessoa para o laudo, tá? A gente tem que pensar que o laudo, ele. Qual que é o objetivo do laudo, né? A gente, quando a gente escreve um laudo, é para um paciente, que às vezes quando ele vem, né? Eu sempre falo isso, que para mim faz muito sentido isso. Quando o paciente vem e fala: nossa, um adulto, por exemplo, ele vem e fala: eu quero saber se eu tenho TDAH. Na verdade, gente, quando o paciente te pergunta: eu quero saber se eu tenho TDAH, e a gente foca nessa pergunta, né, em responder se ele tem TDAH, eu não vou fazer um bom trabalho. Por quê? Porque eu, na verdade, eu não entendi o que está acontecendo com ele. Eu só vou, ele acha que ele tem TDAH. Tá, mas o que acontece com ele que fez ele pensar que ele pode ter um TDAH? O que que ele leu, o que que ele ouviu, quem ele conhece? De repente ele conhece alguém, a irmã tem TDAH, o pai tem TDAH, o melhor amigo tem TDAH. E o que que tem esse melhor amigo, esse pai, essa mãe, sei lá, que ele se identifica? Ou seja, é isso que a gente tem que entender. Porque se eu não entendo essa pergunta, eu não vou conseguir responder no laudo o que ele de fato quer saber. Porque ele não quer saber se ele tem TDAH. Ele quer saber por que que ele está na terceira faculdade e ele não consegue terminar. Ele quer entender por que que ele consegue aprender tão bem sozinho, mas quando ele está na sala de aula, ele não tem paciência nenhuma para ouvir o professor. Mas se ele está sozinho, se desafiando, ele consegue aprender e prestar atenção. Né? Porque eu tô falando, no caso, tô pensando aqui num exemplo de alta habilidade, por exemplo, né? Não necessariamente TDAH. Ou seja, quando o paciente vem dando um nome, será que eu tenho autismo? Será que eu tenho TDAH? Não é isso que ele quer saber. E muitas vezes o que eu vejo que a gente faz no final é: você tem TDAH. Conclui TDAH, conclui isso, conclui aquilo, mas ele sai perdido. Porque ele não, ele, de fato, ele não conseguiu entender como ele funciona. E a pergunta aqui, na verdade, a reflexão aqui desse slide é: a gente está escrevendo um laudo bom, útil, suficiente para a pessoa, para o interessado, né? Pegar o laudo, ler e falar: agora eu entendi por que que ele faz isso, agora eu entendi por que ele se comporta dessa maneira, agora eu entendi porque ele vive falando aquilo lá para mim. Sei lá, não vou conseguir, tenho medo de não conseguir, sei lá, qualquer frase. Quando você explica o paciente, você consegue fazer com que quem esteja lendo o laudo entenda o que está acontecendo. Então, a gente precisa entender que antes de qualquer técnica, de qualquer protocolo, de qualquer subteste, a gente precisa lembrar
Por que que a gente escreve um laudo neuropsicológico? E a gente escreve para alguém, para um pai que quer entender por que o filho não aprende, para um adulto que quer entender por que ele não consegue finalizar a faculdade, ou por que que ele não consegue ter sucesso profissional, mesmo sendo uma pessoa capaz e inteligente. Por que que eu não consigo? Meus amigos todos estão casados, têm emprego. Por que que eu não consigo conquistar essas coisas na vida? "Ah, você tem TDAH? Tá, tenho TDAH". Isso não vai responder, né. A gente precisa, entender quem é que está fazendo essa pergunta pra gente e o que que ela de fato quer entender, tá. Então, a gente vai falar especificamente hoje de 3 níveis de interpretação clínica, ou seja, dependendo do tipo de laudo que você faz, mostra qual é a qualidade do seu raciocínio. Então a ideia quando eu peguei só exemplo real, tá, eu só peguei trechos de laudos que eu recebo para supervisão, que eu recebo em grupo, só exemplos reais, tá. Então, ao ver o exemplo, talvez vocês consigam se identificar para conseguir entender em qual nível de escrita e de raciocínio vocês estão, tá. Então a gente vai conhecer esses 3 níveis propostos por O'Neill, que eu falei lá atrás, em 95, e entender como isso pode transformar se eu entendo esses 3 níveis, entendo o que ele chama de nível individual, o quanto que isso pode mudar a qualidade da nossa escrita e o impacto do laudo na vida desse leitor, né, que pode ser o próprio paciente, o familiar, um outro médico. Então ele vai falar de 3 tipos de laudo: laudo a nível concreto, o laudo a nível mecânico e o laudo a nível individualizado. O nível concreto é onde todos nós começamos, né, muita gente começa e continua nesse nível, mas a ideia é a gente ir evoluindo, mas a maioria das pessoas que começam em neuropsicologia começam no nível concreto, que é um laudo mais descritivo, muito centrado na pontuação, sem interpretação, pelo menos pode ter até algumas tentativas de interpretação, mas não tem boas interpretações, não tem integração. Uma coisa que a gente fala, né, tá na boca do povo. A clínica é soberana. Mas o que significa a clínica é soberana? A clínica é soberana significa que o seu olhar como neuropsicólogo na observação do paciente, o seu olhar neuropsicológico, quando você escuta a anamnese, você separar o que é fato, o que é interpretação subjetiva, isso é a clínica soberana. É você entender que a avaliação começa, e eu diria que 90% da avaliação é na anamnese. É você entender que um teste pode estar ruim, mas isso não significa que aquela função avaliada por aquele teste está ruim. Eu preciso olhar o que faz sentido para aquele paciente, tá? Então, quando a gente fala clínica soberana, a gente fala que a gente tem que integrar várias fontes e não se basear somente no teste. Né, essa frase veio muito de situações como: "Nossa, ele foi mal no RAVLT", mas a clínica é soberana, não confia tanto assim no teste, né, foi nesse contexto que veio essa frase que todo mundo fala, mas muitos, a maioria não praticam essa frase, que tem a ver com essa integração de dados. Esse laudo a nível concreto é um laudo que se limita a relatar o número obtido. É como se fosse uma versão estendida da folha de registro do teste. O paciente desaparece no meio ali daqueles dados, tá? A gente nem sabe, no meio do relatório a gente já nem sabe mais de quem que a gente está falando, tá? Exemplos reais, tá? Que eu peguei de laudos, acho que eu peguei 4 pedacinhos de laudo para vocês mostrar, para vocês tentarem entender o que eu estou falando, que é um relatório escrito num nível concreto. Por exemplo, na escala de funcionamento executivo, versão para pais, brief 2, foram encontrados scores clínicos em inibição, autocontrole emocional, iniciação e organização. Na SNAP 4, sintomas de desatenção e impulsividade foram considerados frequentes. Outro exemplo. No teste de trilhas A, que avalia atenção visual sustentada e velocidade de processamento, a paciente apresentou tempo de execução acima do esperado para sua faixa etária, indicando prejuízo nesta habilidade. No teste Stroop, a paciente apresentou score inferior ao esperado, sugerindo prejuízo e inibição de resposta.
No teste de fluência verbal semântica, a paciente produziu apenas 7 palavras em 60 segundos na categoria animais, desempenho abaixo do esperado para sua faixa etária, sugerindo prejuízo na flexibilidade cognitiva e na recuperação lexical. Todos esses exemplos estão com foco no teste. E eu já venho falando isso, avaliação é mais que teste, avaliação é mais que teste. Mas o que que mudou? O que que eu vejo? Que às vezes a pessoa, ela fala o seguinte, ela não fala do teste, mas ela fala assim: "Ah, ela apresentou desempenho abaixo do esperado em tarefas que exigiam", ela não fala a tarefa, mas ela está descrevendo, ela continua descrevendo a tarefa. Tá, então, por exemplo, na capacidade de conceituação, de formação de categorias, o paciente obteve rendimento médio e médio superior. Ele está falando do vocabulário dos semelhanças. Ele só não está falando do teste, ele só não colocou o nome do teste, porque a gente fala que avaliação não é só teste, mas quando ele fala isso, ele está descrevendo o teste, tá? Quem escreve a nível concreto tem foco no teste. Então, se o teste avalia isso e a pontuação está rebaixada, então isso está rebaixado, tá? Esse é o laudo a nível concreto. O que que é o laudo a nível mecânico? É um laudo que continua com foco no teste, na pontuação, só que tenta olhar consistência. Então, assim, eu fiz no RHVLT, apliquei o RHVLT, ele foi mal. Apliquei o HVLT, foi mal. Então apliquei 2 testes de memória, os 2 ele foi mal, então a memória dele tá ruim. Então, é um teste, é um nível que a gente fala de raciocínio, onde eu fico no teste, mas eu estou preocupada em analisar discrepância, força e fraqueza, mas a nível teste de instrumento. Então, a gente já começa nesse nível formular hipótese, mas muito centrado nos testes. A gente já tem alguma análise, mas o laudo ele continua olhando a pessoa através dos testes e não o contrário, tá? E não os testes através da pessoa. O que que é isso, né? Quando a gente olha o teste através da pessoa, que é o próximo nível que a gente vai falar do individualizado, é quando eu olho o teste e falo, nossa, aqui ela perdeu no RAVLT. O que isso pode significar para ela? Que tipo de dificuldade ela tem no dia a dia? Quando ela me conta que ela esquece compromisso, mas quando alguém fala, fulana, você tem tal coisa, você esqueceu tal coisa, ela imediatamente lembra que ela tinha. Ou seja, não é que ela falou, eu tinha compromisso? Eu não lembro que eu tinha compromisso. É diferente do paciente que fala, putz, esqueci, eu tinha um compromisso e não lembrei. Tô dando 2 exemplos aleatórios aqui, mas imagina que eu tenho o mesmo resultado de teste, mas para pessoas que têm esses 2 exemplos distintos. A interpretação que eu vou fazer desse teste é completamente diferente. Por quê? Porque a pessoa que fez aquele teste e teve aquela pontuação, tem aquela queixa e não aquela outra queixa. Então, eu tenho que interpretar, quando eu falo que eu vou interpretar o teste através da pessoa, eu tenho que interpretar esse teste, que é dessa pessoa, que tem essa característica, que tem essas queixas no dia a dia, ou que não tem essas queixas no dia a dia, e daí eu vou ver o que isso significa. Mas aqui no nível mecânico, eu ainda estou interpretando o teste. Então, se ela vai mal na RAVLT, ela vai mal no HVLT, ela tem dificuldade de memória. Ela não tem queixa de memória, ela deve estar compensando, deve estar acontecendo alguma coisa. Porque provavelmente ela tem queixa de memória, porque eu apliquei 2 testes e ela foi mal nos 2 testes. Tá? Esse é o tipo de escrita de raciocínio mais frequente. Eu diria que a maioria, 99% dos neuropsicólogos escrevem a nível mecânico, tá? Exemplos reais, tá? Que eu peguei de laudos que eu recebi esse ano, não são laudos de 10 anos atrás. A criança apresentou desempenho abaixo do esperado nos testes de consciência fonológica e nomeação automática rápida. Essa combinação é compatível com o perfil de risco para transtorno específico de aprendizagem, particularmente na leitura. A velocidade de nomeação parece interferir negativamente na fluência de leitura. Eu tenho uma interpretação que está correta. Eu tenho um padrão de funcionamento que de fato é compatível com o transtorno específico de aprendizagem. Eu tenho até uma hipótese
compatível com esse rendimento, nesse teste. Só que eu não tenho articulação nenhuma com o histórico escolar dessa pessoa, com as intervenções que já foram ou não foram feitas, com o perfil cognitivo global dela, com o sofrimento ou não que isso gera na vida dela, e com estratégia ou não que essa criança está usando frente a essa dificuldade. Quer dizer, eu estou interpretando, eu faço uma interpretação, eu vejo 2 testes que avaliam habilidades de linguagem, perdão, que estão muito relacionadas à aquisição de leitura, principalmente, mas também escrita. E daí eu faço com base no resultado de 2 testes, eu vejo o resultado, junto os 2 e faço uma inferência clínica, que tem sentido. Só que eu não sei quem é essa pessoa. Eu só enxerguei teste aqui. Só enxerguei o resultado do teste. Outro exemplo. Os scores obtidos nos índices de memória operacional e velocidade de processamento foram significativamente inferiores à média. Considerando-se a discrepância com o índice de compreensão verbal, que está dentro da média, pode-se inferir que as dificuldades acadêmicas estão mais relacionadas à lentidão cognitiva do que à capacidade de compreensão. Tá, tem o raciocínio, tem uma inferência que faz sentido, mas ainda eu só estou vendo teste. Eu escrevi um laudo essa semana que teve um paciente que foi mal no Cubos. Ele foi muito mal no Cubos. E parecia que era uma dificuldade de ângulo, de percepção de ângulo. Mas isso não apareceu em nenhum outro teste. E eu não tenho nenhum dado de vida dele que faça sentido eu pensar que ele tem uma dificuldade visoespacial, de integração visoespacial, qualquer questão que poderia justificar essa dificuldade dele do Cubos. Isso é um espúrio. Pode ser um espúrio. Ou seja, eu não posso interpretar o teste sozinho sem ter o paciente, tá? Então, eu tenho um raciocínio técnico, tenho uma inferência que faz sentido, mas eu estou ainda centrada no perfil do score. A história de vida, o exemplo do dia a dia que corrobora ou não com esse achado, ou até o impacto real não aparece aqui. Então, quem está lendo, primeiro que vai ler assim, nossa, índice de memória operacional, índice de velocidade de processamento, tá, mas o índice de compreensão verbal, tá, então ok, então ele é lento, é isso? Então ele não aprende porque ele é lento. É o máximo que a pessoa vai entender aqui. Mas isso também não está explicado. Não está explicado de um jeito que ela sai e fala, putz, entendi o que acontece comigo, né? Outro exemplo. O desempenho no TAVS evidenciou um número elevado de omissões associado à variabilidade de resposta. Oscilou muito. Acho que é isso que o autor quis dizer. Esse padrão, em conjunto com os scores clínicos encontrados na Brief 2, sugere prejuízo em atenção sustentada e autorregulação comportamental. Faz sentido? Faz sentido. Tem uma análise até de consistência. Foi mal aqui, tem queixa disso na vida, na Brief. Mas cadê a pessoa aqui? Como que isso essa dificuldade, essa hipótese de atenção sustentada e dificuldade de autorregulação comportamental, de que maneira isso se manifesta na vida dele? Como que ele lida com isso? Qual o impacto emocional, funcional na vida dele? E antes de tudo, né, que eu já falei um pouquinho nos outros exemplos, a gente tem que ver se esse achado faz sentido na vida desse paciente, que é o que eu falei, um cubo super ruim, parecia muito relacionado ao ângulo, mas a gente não encontrou isso em mais nada, nenhum outro lugar. Isso eu não vou interpretar e eu não vou fazer uma inferência de algo só baseado no resultado do teste, porque eu não tenho consistência e não tenho impacto na vida dele, né? Não tem um funcionamento que justifique esse déficit, eu considerar esse prejuízo no cubos como um déficit real, né, do paciente. Um outro exemplo. O desempenho em memória episódica verbal, tanto na evocação quanto no reconhecimento, esteve abaixo da média. As funções executivas da linguagem se mostram preservadas. Então, esse padrão é compatível com um perfil amnéstico isolado, o que pode ser indicativo de um transtorno neurocognitivo leve com padrão típico de comprometimento inicial de hipocampo. É uma linguagem sofisticada, traz até a correlação anatômica, né, da região relacionada a essa função, mas isso é impessoal. Não tem qualquer integração com a história de vida desse paciente, com queixa funcional ou até percepção familiar, tá?
Mesmo quando o laudo, que é esse modelo mecânico, que é o que eu acredito que a maioria das pessoas fazem, tá? Mesmo que o laudo pareça técnico, embasado, bonito, ele falha demais, porque ele não traduz a pessoa e ele não compreende realmente o que esses scores significam para ela, para o nosso paciente, tá? O que é um laudo a nível individualizado, que é o que a gente tem que alcançar, que é o melhor laudo, é o ideal, é o que tem raciocínio de verdade, e o que consegue transformar o laudo em algo compreensível para quem for ler, para quem quer que seja o leitor. É um laudo que integra histórico, comportamento, dado quantitativo e contexto. O foco é o impacto funcional e subjetivo desses achados. Se eu achei um achado que impacta, ou seja, eu encontrei de maneira consistente uma perda de memória de trabalho, de memória operacional. De que maneira essa memória operacional impacta na vida desse paciente? Tá? E como que ele lida com isso? Ele cria estratégia, não cria estratégia, ele se esquiva? O que que acontece? Isso que a gente tem que avaliar. Então, aqui, a interpretação clínica ganha vida. O dado ganha corpo através da experiência da pessoa, da história de vida da pessoa. Essa é a escrita mais potente e clinicamente útil. Exemplos. Peguei aqueles mesmos exemplos anteriores que eu coloquei aqui a nível individualizado, aqui, ó, desculpa, do mecânico. Consciência fonológica, velocidade de nomeação, depois da memória operacional, velocidade de processamento. Eu peguei esses mesmos exemplos e tentei transformar no o que seria numa escrita individual, tá? Então, por exemplo, a Bruna apresentou dificuldade em tarefas de consciência fonológica e nomeação automática rápida, o que está alinhado ao relato da professora de que ela lê de forma silabada e com esforço. A própria criança verbalizou que ler cansa e evita participar de atividades em voz alta. Essa combinação de achados sugere que as suas dificuldades de leitura não se limitam ao processamento fonológico, mas afetam também a sua autoestima e o seu engajamento escolar. Eu trouxe a pessoa para o resultado. O que significa ter uma consciência fonológica e uma velocidade de nomeação rápida rebaixadas para Bruna, ok? Esse daqui eu escrevi ontem com uma colega, a gente estava fazendo juntas um laudo e a gente escreveu esse trecho ontem, e daí eu trouxe porque estava fresquinho para gente dar como exemplo. É um pouco mais longo, mas eu acho que é um bom exemplo. O controle inibitório refere-se à capacidade de inibir impulsos automáticos, distrações e respostas inadequadas, sendo um dos pilares centrais das funções executivas. Essa habilidade envolve três níveis distintos: inibição cognitiva, que é suprimir pensamento ou informação irrelevante, inibição perceptual, que é ignorar estímulos ambientais distratores, e inibição comportamental, que é frear ações impulsivas. No caso de Guilherme, observou-se fragilidade nos três níveis de inibição. Cognitivamente, ele apresenta dificuldade em manter o foco diante de tarefas simples ou complexas, apresentando maior chance de emitir resposta precipitada ou apenas abandonando-as. No nível perceptual, mostra-se vulnerável a estímulos do ambiente, desviando a atenção com facilidade, como quando pega objetos e os manipula repetidamente, distraindo-se. E comportamentalmente, Guilherme não apresenta impulsividade no sentido clássico de agir de forma desorganizada ou precipitada. No entanto, observa-se uma falha no controle inibitório comportamental relacionado à dificuldade de inibir a tendência de buscar recompensas imediatas. Em situações que exigem esforço mental prolongado, ele frequentemente opta por atividades mais prazerosas ou estimulantes, adiando ou evitando aquelas que demandam maior autorregulação e persistência. Esse padrão indica uma dificuldade em sustentar ações orientadas por metas de longo prazo, quando essas entram em conflito com o desejo da gratificação imediata, que é uma característica típica de um controle inibitório ainda imaturo
conforme o que é descrito por Diamond, na teoria dela de 2013. Aqui, de novo, eu vou falar do controle inibitório, ele tem um prejuízo no controle inibitório, nos 3 níveis de controle inibitório, então eu explico o que é, já dando exemplo dele, do que acontece no dia a dia dele, tá? Outro exemplo, aquele lá que eu escrevi do Taves da Brief, mas agora um exemplo de nível individualizado. Então, André demonstrou elevado número de omissões no TAVES e scores clínicos em desatenção e desorganização na brief. Isso se traduz na rotina como esquecimentos frequentes de prazos, dificuldades de iniciar tarefas e necessidade constante de retrabalho, conforme descrito por ele e por seu supervisor. André relata frustração com seu desempenho e sensação de que nunca termina o que começa, o que tem impactado sua autoconfiança profissional e motivação para buscar promoções. Outro exemplo, e aqui falando de um espúrio, tá? Que é quando nem sempre eu vou ter um exemplo, né? Porque aqui eu dei exemplos de não, ele vai mal aqui e ele tem uma queixa, um exemplo de vida que corrobora um resultado ruim no teste. Mas e quando não tem, né? Então vamos lá, é um trecho de um parágrafo maior de memória, tá? No caso de Guilherme, os resultados do mesmo texto que a gente, de um laudo que a gente escreveu juntas, eu e meu colega ontem. No caso de Guilherme, os resultados indicam que a memória não constitui uma área de dificuldade significativa. Tampouco há relatos de comprometimento no cotidiano, como dificuldade para aprender novos conteúdos ou para acessar a informação previamente armazenada. Pelo contrário, seu histórico acadêmico, incluindo o ingresso em 3 faculdades distintas, demonstra sua capacidade de retenção de informações ao longo do tempo. A memória episódica mostrou-se preservada. Embora a testagem tenha revelado certa dificuldade no acesso com esforço, esse achado parece que, se eu não me engano, ele foi mal no A6 ou no A7. Então, embora a testagem tenha revelado certa dificuldade no acesso com esforço, esse achado parece mais relacionado ao contexto específico da avaliação do que a um déficit real, uma vez que a dificuldade não se manifesta em sua rotina. Isso sugere que o desempenho abaixo do esperado pode ter sido espúrio, ou seja, um resultado pontual, possivelmente influenciado por fatores como distração, fadiga ou variabilidade atencional no momento da avaliação, sem correspondência com seu funcionamento habitual. Na prática, sua memória se destaca como uma função preservada e até como um ponto forte, servindo como base de apoio frente às fragilidades observadas nas funções executivas, tá? É um resultado e eu trago o paciente para o resultado. Outro exemplo, o desempenho de Almir em tarefas de memória episódica verbal, lembra daquele do transtorno cognitivo leve, amnéstico, do exemplo lá do hipocampo? Eu transformei numa escrita a nível individualizado. Então, o desempenho de Almir em tarefas de memória episódica verbal foi significativamente reduzido, com dificuldades tanto na evocação quanto no reconhecimento. Essa alteração está de acordo com o que relatam seus filhos, que notaram esquecimentos mais frequentes, especialmente de conversas e compromissos recentes. Apesar disso, Almir mantém uma boa fluência verbal, uma organização do pensamento, o que contribui para preservar sua autonomia em atividades rotineiras. Ele mesmo relata estar consciente dessas falhas e tem demonstrado certo nível de ansiedade e rigidez em tentar compensá-las com anotações e repetições. O padrão observado é sugestivo de um comprometimento amnésico isolado, com impacto funcional ainda leve, mas que já interfere na confiança que tem em relação à sua capacidade de lembrar e se orientar nas tarefas cotidianas, tá? Porque ele já está ansioso, ele fica anotando tudo, porque ele já não confia na memória dele. Ou seja, a gente teria esses 3 níveis de raciocínio neuropsicológico. O nível concreto, que é por onde todo mundo começa. Só que detalhe, a gente tem que subir. Por quê? A gente pode estar sendo treinado para escrever laudo a nível concreto, mecânico. Mas a gente precisa evoluir para um laudo individualizado, porque esse é o melhor laudo, esse é o melhor nível de raciocínio neuropsicológico que a gente pode ter.
tá? Então, um bom laudo precisa chegar a um nível individualizado para ser verdadeiramente clínico, útil e, de fato, transformador para quem procurou uma avaliação neuropsicológica, tá? Por que que a gente cai no nível concreto? Por que que a gente tende a sair formado fazendo avaliação e com raciocínio no nível concreto? Primeiro, porque as formações são centradas nos instrumentos, tá? Muitos profissionais foram treinados para aplicar e pontuar teste, sem uma interpretação com profundidade, sem treino de raciocínio, de integração de dados. Excesso de trabalho e pressa, gente, muita gente aqui que está assistindo, eu tenho certeza que faz laudo correndo, tem um monte de laudo para fazer, até sabe, sente, fala: "Poxa, eu poderia ter feito um laudo melhor, eu queria ter feito um laudo melhor", mas às vezes não tem tempo, porque a gente não coloca a escrita do laudo na agenda. Tá? Então, ou quando você tem muita demanda, ou quando você se desorganiza, e não coloca na agenda, você vai ter que fazer o laudo rápido, e daí você tende a ir para o nível concreto, tá? O nível concreto, ele dá uma falsa ideia de objetividade. Eu lembro que quando eu me formei, eu fiz mais de 2.000 horas de estágio no HC. E o laudo no HC naquela época era assim, era Stroop 1, velocidade de processamento, médio. Era assim, o Stroop avalia isso, né, a primeira prancha do Stroop avalia isso, percentil mediano, função mediana. E era assim, uma página, já tinha um laudo pronto. Dá uma ideia de que a gente tem que ser objetivo, porque é hospital, não tem tempo para fazer laudo, mas é uma falsa, né, falsa ideia de objetividade. Tem como a gente ser objetivo com raciocínio. A gente não precisa ficar no nível concreto para se manter objetivo, tá? Falta de repertório clínico, isso impacta, por isso é tão importante a gente fazer muita supervisão no início, né? Porque às vezes a gente não tem tanto repertório para ter o raciocínio. Mas eu defendo, e a gente vai discutir isso no último dia, né, na quarta live, que é sim, a gente pode sair sabendo fazer um laudo bom, sabendo, tendo raciocínio, tá? Eu não concordo, por exemplo, com uma frase que eu ouvi no primeiro dia da especialização em neuropsicologia pela incrível, né? Eu não estou criticando ela, né? A Beatriz Lefreve, mas a frase eu não concordo hoje. Talvez naquela época, né? 2004, acho, fazia sentido, mas agora não faz mais sentido. Que é, ela falou o seguinte: vocês vão ficar aqui 2 anos estudando. Quando vocês se formarem daqui 2 anos, vocês não vão ser neuropsicólogos. Eu diria que vocês vão ser neuropsicólogos e vão fazer um trabalho razoável depois de uns 5 anos de trabalho. Gente, aquilo foi um balde de água fria, né? Eu não concordo com isso. Eu concordo, lógico, que a neuropsicologia é muito desafiadora, mas ela é desafiadora porque ninguém ensina raciocínio, né? E não é à toa que a gente tem tanto artigo recente de 2024, 2025, 2023, falando sobre como ensinar raciocínio clínico em enfermagem, em medicina, em neuropsicologia, né, ou avaliação psicológica. Por quê? Porque se não ensinam a gente a pensar como neuropsicólogo, né, como que se dá o raciocínio, a gente às vezes entende que se eu aplico um teste e aquele teste faz rastreio de TEA e dá alterado, então é compatível e pode indicar um TEA aquele paciente, né? E muito disso vem, né? Eu perdi um pouco aqui meu raciocínio, mas estava falando que eu defendo, que eu acho que não, que a gente pode, se ensinassem a gente a raciocinar, a gente sairia já com um raciocínio muito melhor. E o que acontece é que também prejudica muito o nosso raciocínio, a gente sai sabendo todos os testes, ou pelo menos sabendo aqueles principais. A gente sai querendo comprar todos os testes, né? Saber aplicar, corrigir, interpretar o teste, mas a gente não domina a teoria, por exemplo, de regulação emocional. O que é regulação emocional? Típica, para eu entender o que não é típico. O que significa função executiva? O que significa memória? Por exemplo, se eu virar para vocês e falar
sei lá, qual que é a diferença? É uma pergunta que eu faço sempre, porque a maioria das pessoas não sabe responder. Não precisam me responder aqui, mas tentem refletir. Por exemplo, se eu viro para vocês e falo, qual que é a diferença entre atenção dividida, seletiva, não dividida, atenção seletiva e controle inibitório? É a mesma coisa? São funções diferentes? Se você não sabe isso como neuropsicólogo, como é que você vai descrever sobre controle inibitório e atenção seletiva? A gente precisa, mais do que dominar teste, a gente precisa dominar a teoria sobre como o cérebro funciona. Porque daí, se eu tenho a teoria de como ele funciona, eu vejo o cérebro funcionando, eu começo a entender como ele está funcionando. Eu escuto o paciente contando como ele funciona no dia a dia, o tipo de erro que ele comete, eu começo a entender como ele funciona, porque eu tenho a teoria de como o cérebro funciona, tá? Então, eu acho que muito da formação, eh, principalmente da formação, da pressa, da falta de tempo, do dia a dia, que a gente pega um monte de avaliação e não se dedica o suficiente para a escrita do laudo, para trabalhar o raciocínio, para fazer bons laudos. Isso tem feito a gente ficar muito no nível concreto. Então, muitas vezes, o nível concreto é uma zona de conforto. Parece técnico, seguro, neutro, porque é o teste que está dizendo, mas, na verdade, ele se omite da tarefa clínica mais importante, que é compreender. Quando você fica no nível concreto, você não compreende como seu paciente funciona. E a gente tem, a maioria das pessoas, já falei, estão no nível mecânico, e o nível mecânico, ele pode parecer suficiente em muitas situações. Porque, por exemplo, quando a gente descreve um padrão esperado, esse é um padrão de resultado compatível com TDAH, esse é um padrão de resultado compatível com a dislexia. Tá? Quando eu uso, por exemplo, um termo técnico, uma linguagem clínica, isso pode dar um verniz ali, né? É, ou quando o leitor é um outro técnico, um psicólogo, um médico que valoriza a linguagem padronizada, a gente fala difícil no laudo, usa um monte de técnica, fala ali da característica do instrumento, e incrível, outro profissional olha e fala, nossa, que conhecimento incrível. Mas não basta, isso não basta para fazer um laudo útil. A gente precisa entender o paciente para a gente conseguir responder como que isso que eu vi no teste se manifesta na vida da pessoa, tá? Por que que esse tipo de laudo mecânico também não basta? Porque ele ainda trata o paciente como um perfil estatístico, e não como uma pessoa que tem história de vida, tem aquela dificuldade pode impactar na vida dela diferente do que vai impactar na vida de uma outra pessoa. Esse nível não basta porque ele não oferece uma base real para pensar em intervenção individualizada. Primeiro, ele não ajuda a gente a entender a nível individualizado esse paciente, e obviamente a intervenção não vai poder ser baseada no nível individual, porque se eu não entendi o que acontece com ele, eu só consegui responder que ele tem TDAH, mas o pai na devolutiva perguntar, mas por que que então ele faz isso? É porque ele tem TDAH. Você não consegue explicar como ele funciona, como o cérebro funciona, para explicar por que que ele faz, por que que ele se comporta daquela maneira. Então não é suficiente. Você não entendeu o seu paciente. E daí você não consegue, obviamente, sugerir uma intervenção que vai funcionar para ele. E esse laudo também não basta, não é suficiente, porque deixa a pessoa, o próprio paciente ou a família, sem se reconhecer no texto. Eles leem e falam: não sei o que que tem a ver. Tá bom, então eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas ele não se identifica, ele não consegue ler o texto e fazer sentido para ele, aquele texto, tá? Então, o nível mecânico, a gente diria que isso é bom para comparar, mas só o nível individualizado que compreende de fato. E o que diferencia verdadeiramente o nível individualizado? Então, a grande virada não é escrever bonito, tá? A gente fazer um laudo que não é que tá bonito. Tem que ter presença, o paciente tem que estar na escrita do laudo. A gente tem que fazer uma integração de verdade. Eu tenho que integrar o resultado. Eu tenho que integrar o dado do teste com a observação clínica, com a história de vida, com o impacto funcional.
Eu tenho que integrar tudo isso quando eu for descrever a memória do paciente, e não só descrever o RAVLT, tá? O laudo tem que ter clareza para quem lê. Pai, professor, médico, tem que entender o funcionamento da pessoa, ou o próprio paciente, ele lê e fala, gente, então é isso que acontece. Tem que ser ético, humano e útil. Ou seja, tem que ser descritivo, tem que ser um laudo significativo, tem que fazer sentido para a vida da pessoa. Então, o nível individualizado, o dado ganha corpo, ele deixa de ser número, ele vira história, ele vira sentido, ele vira uma ferramenta de cuidado de fato. E é isso que a gente tem que conseguir fazer com os nossos laudos. Aqui eu vou colocar algumas dicas de como escrever um laudo a nível individualizado. Então, a primeira coisa é começar pela pessoa e não pelo teste. Antes de abrir uma folha de registro, pensa quem é essa pessoa, o que que ela veio buscar aqui, o que que ela já tentou, qual que é a força dela, quais são as dores delas, as fragilidades. É dar mais peso e mais importância para a anamnese, gente. Quando o paciente vira para você e fala: Eu estou com muita dificuldade de memória, minha mãe teve Alzheimer, eu estou com muito medo de ter Alzheimer. E daí você começa a ouvir, pedir exemplo para o seu paciente, ouvir de que maneira aquilo está impactando ou não está impactando na vida dele, como que os familiares percebem quando isso é possível, enfim. Eu vou de fato entender. E ele, por exemplo, me fala, perdi o foco aqui. Por exemplo, ele me fala: Ai, eu não consigo lembrar o nome das pessoas. Mas aí eu pergunto: Mas e o remédio? Não, o remédio eu não esqueço. Ah, e como é que foi a viagem semana passada? Ele me conta tudo a viagem da semana passada. Não sei se é memória. Provavelmente é linguagem, acesso lexical, organização para acessar o léxico, enfim, né? Ou é o léxico, enfim, que ele perdeu, ou é o acesso ao léxico, né? Então, o que eu quis dizer com esse exemplo? Quando eu estou ouvindo a anamnese, o paciente vai me dando exemplo, e eu sei como o cérebro funciona, eu ouço isso e falo, isso não é memória, isso é linguagem ou isso é função executiva, tá? Contextualize cada dado. Qualquer afirmação que você fizer, além dela ter que ser consistente, você nunca vai tirar um achado só com base em um teste e mesmo só com base nos testes. Imagina que você tem um paciente que vai mal no IVP, todos os testes de atenção, ele vai mal, faz pouco, não erra, mas faz pouco, quantidade pequena, então ele tem pouco ponto, pouco acerto, mas não erra. Será que é suficiente? É consistente, tá? IVP, AC15, D2, TAVES. Será que eu posso, com todos esses dados, consistentemente rebaixados, eu consigo falar, esse paciente tem uma falha de velocidade de processamento? Depende. Porque se eu escuto essa pessoa, se eu escuto, sei lá, imagina que é uma criança, eu escuto o professor, escuto a mãe, avalio a criança. E não é uma criança que demora para fazer lição de casa, não é uma criança que é a última a terminar da lousa, não é uma criança que não consegue ter resposta a tempo, não é uma criança que é tida como lenta no meio das outras. O que que essa pontuação rebaixada pode significar para esse paciente? Eu tenho que contextualizar, porque quando eu vou tentar contextualizar e eu não consigo contextualizar, isso significa que a minha interpretação dos testes pode não fazer sentido para aquela pessoa. Então, eu vou contextualizar. Nossa, ele tem uma baixa velocidade de processamento. Olha só, como é que isso impacta na vida dele? Não impacta. Ele não tem lentidão na vida dele. Então, não é. Ele poderia estar muito preocupado. Às vezes, paciente com alta habilidade que prioriza o acerto e o fazer bonito ao invés do fazer rápido, né? Ou um paciente mais obsessivo, um traço mais obsessivo. Ou um paciente que a mãe, antes de entrar na avaliação, falou: você faz direito, hein? Você se comporta, hein? Você tem que acertar tudo, hein? Não quero, se ela reclamar de você, o paciente chega para avaliação com tanto medo de errar, você falou para ir rápido, ele nem prestou atenção no rápido, ele só está preocupado em fazer bonitinho. Então é isso, a gente não pode interpretar, e parece que eu estou falando algo óbvio, né? Mas se fosse tão óbvio assim, toda vez que a gente fosse descrever um resultado de um grupo de teste, né?
Na verdade, a gente não vai descrever resultado de teste, né? Toda vez que a gente fosse descrever uma determinada função cognitiva daquele paciente, a gente vai juntar todos os dados que eu tenho. Então, se eu não tenho queixa de velocidade de processamento, mas eu tenho queixa de uma pessoa, sei lá, extremamente ansiosa, muito preocupada com nota, super disciplinada, e ela vai muito mal em todos os testes cronometrados, sem erro, faz bonitinho, mas faz pouco, faz sentido eu interpretar isso para ela como uma falha de atenção de velocidade? Não. Muito provavelmente ela priorizou o acerto ao invés da rapidez, tá? Então, aqui um exemplo, né, de como contextualizar. Então, por exemplo, a Débora apresentou um score baixo em memória auditiva sequencial. Tá, vamos contextualizar. A Débora apresentou dificuldade em tarefa de memória auditiva sequencial, especialmente quando os estímulos eram verbais e com pouca carga de significado. Isso parece se refletir no cotidiano, segundo a mãe, quando ela esquece instruções escolares verbais simples, como copiar da lousa ou levar tal livro. Observou-se que ela tenta compensar anotando tudo no caderno, mesmo quando não solicitado. Lógico, um trecho solto, mas aqui eu trago a paciente, eu contextualizo, eu dou exemplo de que maneira isso impacta na vida dela. Outra coisa é integrar dado quantitativo e qualitativo. Tá? O teste padronizado é valioso, óbvio, mas eu preciso integrar ele com o comportamento observado, com informação da escola e da família, com a autoimagem, a narrativa do paciente. Tá? Então, por exemplo, se o paciente se auto-percebe como desorganizado, mostre como isso aparece na avaliação e o que pode explicar essa percepção dele de desorganização. Porque ele pode, isso é muito subjetivo, né? Que é uma coisa, quando a gente vai para a anamnese, a gente também tem que saber fazer uma boa anamnese, conseguir separar o que é fato do que é subjetivo. Um paciente vira para você e fala: "Ah, eu me acho muito desorganizado". Isso é subjetivo. Tá, me dê exemplos. Ah, eu fiz tal e tal coisa, e daí eu fiz dessa maneira, e depois eu vi que eu poderia ter feito da outra. Naquele outro dia aconteceu tal e tal coisa, nesse outro dia. Tá, isso impactou. Isso acontece com frequência, porque ele pode me dar esses exemplos, eu entender que esses exemplos são mínimos e são dificuldades que, na verdade, todo mundo tem e que ele está se autocobrando demais. Ou ele pode me dar exemplos que eu vejo que, de fato, são dificuldades reais que impactam e prejudicam a performance dele. Então, por exemplo, ele me conta exemplos de desorganização que faz eu entender o porquê que ele nunca é promovido no trabalho, embora ele tenha uma capacidade intelectual e um conhecimento da área de trabalho dele incrível, tá? Descrever, e aqui de novo que eu já falei, né? E descrever o impacto funcional. Sempre descrevam, sempre mostrem como essa dificuldade ou essa habilidade, esse ponto forte, interfere na vida dele, né? Então não basta você dizer, ah, apresenta dificuldade de flexibilidade cognitiva. Não, tem que dizer de que maneira essa inflexibilidade cognitiva impacta na vida dele. Então, essa rigidez se manifesta no dia a dia quando o João insiste em manter rotinas fixas e reage com irritação diante de mudanças inesperadas, como alterações na ordem das aulas. Traz o paciente para o número. Dê vida ao laudo com trechos verbais, linguagem acessível. Então, usar falas do paciente quando pertinentes aproxima o leitor da experiência subjetiva. Então, eu estou dando um exemplo, eu coloco entre aspas. Aqui um exemplo, né? Durante a avaliação, a Ana comentou: parece que meu cérebro trava quando tem muita coisa. Uma frase que traduz bem a sua dificuldade em lidar com tarefas simultâneas. Aí depois eu continuo explicando o que isso significa, tá? Outra dica, né, para tornar o laudo individualizado. Responda as perguntas do encaminhamento de forma integrada. Então, evite criar uma sessão final estanque ali, onde as respostas devem, perdão, as respostas devem surgir organicamente da discussão. Então, por exemplo, se a pergunta for sobre intervenção escolar, o próprio corpo da discussão já deve sugerir, dado o padrão de dificuldade atencional e o perfil ansioso observado, recomenda-se que as tarefas sejam subdivididas e o ambiente de trabalho seja previsível e com menos estímulos competitivos. Integra, descreve já explicando e dando a sugestão, por exemplo.
né? Usar uma linguagem clínica, mais humana. Então, evitar jargão desnecessário, prefira descrever fenômeno de forma que qualquer leitor, como um familiar, um professor, um médico, um outro psicólogo, consiga entender e saber o que fazer a partir daquilo. Então, por exemplo, apresenta dificuldades na manutenção do foco. Ao invés de escrever isso, colocar. Apresenta dificuldade em manter a atenção em atividades que exigem um esforço contínuo, como leitura e cópia em sala de aula, o que leva a erros por distração e a perda de instruções importantes. Ou seja, um resumo prático para a gente tornar o nosso laudo individualizado. Primeiro, os dados são contextualizados, o impacto funcional está sendo descrito, o laudo responde às perguntas do encaminhamento e que sempre que te fizerem a pergunta, eu tenho TDAH? Lembrem que não é isso que ele está perguntando, ele quer entender por que que ele falta, por que que ele se desorganiza, por que que ele não performa de acordo com o potencial dele. Quando a pessoa chega e fala assim, eu acho que eu tenho autismo. Por que que você acha que você tem autismo? Eu quero entender por que que eu não gosto de ficar com as pessoas, eu prefiro ficar sozinho. Eu quero entender por que que quando eu estou socialmente conversando com as pessoas, aquilo me sobrecarrega, é como se eu tivesse que prestar muita atenção para conseguir conversar, porque fica muito desafiador para mim. Eu quero entender por que que isso acontece. Então, são essas perguntas que o laudo tem que ser capaz de responder, não só sim, teia, tá? E outra, se pergunte se a linguagem é acessível, mas precisa, não precisa escrever um livro. Você pode escrever uma frase simples, mas que traga o paciente para ele entender o que aquilo significa na vida dele, tá? E também se pergunte se a pessoa avaliada aparece no texto, com voz, história, singularidade, ela está ali, aquele laudo é dela, ela que tem que estar descrita ali, não os resultados dos testes. Então, a frase, né, a última frase de para finalizar aqui a live de hoje é: a gente não escreve sobre teste, gente, a gente escreve sobre pessoas, tá? Então, o nível individualizado, ele é a forma com que a gente deve, tem que mirar os nossos laudos e as nossas avaliações. Lógico, a gente vai conseguir fazer um laudo a nível individualizado se a gente tiver feito uma avaliação com raciocínio, né? E a gente vai falar mais disso até quarta-feira, principalmente na live de quarta. Vamos lá. A live de amanhã, só para falar um pouquinho da live de amanhã, a gente vai falar então sobre o consenso, perdão, da ACN americana sobre a classificação das pontuações, e a gente vai falar bastante algo que é discutido nesse artigo, que é a diferença entre classificação de pontuação e classificação de desempenho. E quando a gente for falar disso, a gente vai falar muito de raciocínio clínico, tá? Agora, eu não sei se a Mônica tá ainda, se quer abrir o microfone, não sei se alguém tem uma pergunta, mas eu vou olhar aqui no chat também. Quadro. O pessoal dando boa noite, boa noite. A gente está gravando, provavelmente a gente vai disponibilizar, tá? A gente não sabe ainda, mas talvez iremos. Mas o importante é vocês virem aqui me acompanhar nesses 4 dias. É, Vou pedir para ativar o som quem tiver pergunta, porque eu Tô aqui liberei. lendo, ainda não vi nenhuma pergunta. Ahn, deu um exemplo, Você a vai Aline jantar? perguntou, Nath, dê um exemplo, por favor, sobre resultados positivos e bons nessa vertente. Eu não sei em que momento você fez essa pergunta, não sei se você quer abrir o áudio, Nossa, Aline. sobrou torta sexta-feira? Eu acabei te respondendo ou Ô, não. louco, Nath, Lorena. oi. Oi. Então tá bom. É porque eu Eu tô ia sem pedir o câmera, lanche tá? dele. É, Moça, você consegue na verdade, fechar? Eu mutei, agora eu não sei quem foi. Eu não sei, eu não, mutei. eu acho que o meu tá ouvindo, né? Ah, tô sim, Tô então. te ouvindo. É a Ah, Aline? tá. Isso, fui eu que perguntei, é que eu tô sem câmera. Tá, É, pode perguntar. eu pedi, né, quando você estava dando os exemplos desse laudo mais integrado, das funções e contextualizando com o caso, é, eu tive a curiosidade de entender, por exemplo, um caso de altas habilidades, onde a gente está descrevendo testes que, de repente,
ele não teve um desempenho prejudicado, ele teve um desempenho acima do esperado, algo assim. Como que eu gostaria de um exemplo nesse sentido? Por exemplo, imagina que eu acho que até dei do Guilherme, né? Foi um exemplo positivo da memória. É, Né? Então, assim, eu posso falar de uma função, inclusive quando eu percebo claramente que aquela função, é, se eu precisar, eu volto lá no exemplo, que eu percebo claramente que essa função é uma força individual dele, que não necessariamente é uma força normativa. Porque ele não necessariamente precisa ter a memória melhor que a dos outros, mas dentro do perfil dele, a memória pode ser o que ele tem de melhor. Né? Então, sendo uma força normativa e ou força individual, eu tenho que descrever e colocar a forma positiva. Tanto é uma força que, mesmo com a dificuldade de, muitas vezes, de compreensão de conteúdo, ele é capaz de acessar, então, sempre através, mesmo com repetição. Não, peraí que eu me perdi no exemplo. Então, ele é uma força, né, a memória. Então vamos lá, mesmo com uma dificuldade de raciocínio, ele consegue memorizar muito as informações, o que ajuda ele a ter uma pontuação positiva nas provas, é, por conta da memória, mesmo que ele tenha uma dificuldade de raciocínio. Mas aqui eu dei um exemplo onde tem um déficit associado, né? Ou pode ser uma questão, imagina numa alta habilidade que ele tem uma força, né? Então imagina lá descrevendo inteligência, e ele tem um ICV de 138, excepcionalmente alto, e que mostra uma capacidade de conceituação, de formação de conceitos, e que é visto na capacidade com que ele consegue se expressar com clareza, se colocar as ideias dele de maneira clara, que todos entendam, facilita inclusive a comunicação dele com crianças mais velhas, que é com quem ele mais acaba interagindo, mesmo no ambiente escolar. Tá? Então, a gente também vai trazer o paciente quando tem algo bom e mostrar o impacto disso, algo bom na vida dele. Então, agora eu dei um exemplo, por exemplo, de um menino que tem uma inteligência verbal muito boa, isso promove uma capacidade de comunicação muito boa e ele tem muita facilidade de se relacionar e se comunicar e se fazer, né? E fala de maneira clara. Enfim, acho que eu consegui te responder sua dúvida, Aline. sim, obrigada. E daí a Júlia pergunta se esse tipo de trecho a gente coloca na função. Tudo depende do tipo de laudo que você está fazendo. A gente não é obrigado a fazer laudo por função, a maioria faz, mas a gente não é obrigado. Por exemplo, tem alguns modelos de laudo. Por exemplo, a gente fez um simpósio com o pessoal do Neuropsi compartilhado ano passado, que a gente trouxe uma neuropsicóloga americana, Stephanie Nelson, que ela tem um blog, eu vou colocar no grupo, tá? O blog dela, se ainda estiver ativo, eu vou procurar e daí eu coloco no nosso grupinho do WhatsApp das lives. É, é uma neuropsicóloga americana que ela coloca vários modelos de laudo e ela traz modelos muito interessantes. Todos eles continuam seguindo as regras que a gente tem que seguir. Tem a referência bibliográfica, tem a demanda, tem a finalidade do laudo, você tem a análise dos resultados. Tudo que a gente é obrigado a fazer no laudo tem. Só que, por exemplo, o laudo começa com a conclusão. Depois, ele tem um único texto que são as forças cognitivas da fulaninha. Depois, as fraquezas cognitivas da fulaninha. E daí a gente vai descrever, por exemplo, a linguagem com a memória. A gente vai descrever como ela funciona e tudo que está preservado no funcionamento cognitivo dela e já mostrando. E a memória é preservada, tanto que ela não tem queixa disso, disso, disso. E ela tem uma boa capacidade de comunicação. E isso é visto de tal e tal forma. A gente vai trazendo a paciente, descrevendo todas as forças cognitivas dela num único parágrafo. E depois, num outro parágrafo, a gente pode colocar todas as fragilidades cognitivas que ela tem, já dando os exemplos. E no final, ela termina com as recomendações e num apêndice, ela coloca uma tabela com os resultados quantitativos. A gente pode fazer esse laudo? Pode. Ela tem um outro laudo, que é algo que eu tenho, a gente tem trabalhado muito isso no clube, e eu ensino muito isso, tem no artigo do método PCN, que é transformar as demandas em pergunta. E no final, a gente responde essa pergunta. Depois que eu concluo, eu vou lá com aquela pergunta: eu tenho um TDAH ou alguma outra dificuldade de atenção?
como é que eu posso fazer para envelhecer saudável? Porque eu morro de medo dessa memória piorar. Perguntas que foram feitas para vocês, que é a demanda real. Por que que o paciente está ali? O que que ele está te perguntando? Você colocar a pergunta e responder a pergunta. Esse laudo é para ele. Ele quer essa resposta. Então, existem muitas formas da gente fazer laudo, a gente tem liberdade para pensar nisso, tá? Então, não necessariamente você vai colocar esse trecho na função. Eu ainda escrevo laudo, a maioria dos meus laudos ainda são bonitinhos por função cognitiva no final. Eu faço uma grande discussão, daí falando das forças e fraquezas tudo junto, e daí eu concluo, e daí vem as recomendações. E no final, o que eu tenho feito é isso. No começo, eu descrevo a demanda, transformo em pergunta, e no final eu tenho cada pergunta e a pergunta respondida, cada pergunta e a pergunta respondida, mesmo depois da conclusão. Tá? Nath, ter algo diferente do que foi falado no seu curso do Integra? Eu falei lá bastante. Você fala dessa live de hoje ou das lives? Na live, no Integra, eu falei muito eu dei exemplos do nível individualizado e falei do quanto que a reabilitação só vai poder ser feita se a gente fizer um laudo a nível individualizado. Amanhã a gente vai falar de uma parte, vou até voltar aqui, a gente vai falar de uma parte que parece estatística, mas que daí vocês vão conseguir entender o porquê que muitas vezes vocês interpretam o resultado errado, que é o quanto que classificação de desempenho é diferente de classificação de pontuação. Então, a gente vai falar disso amanhã, que eu não falei no Integra. E na terça-feira, a gente vai falar especificamente de um artigo que fala de raciocínio e das lacunas, da falha de ensinar o raciocínio. E daí, na quarta-feira, eu vou trazer uma proposta do que eu entendo de raciocínio clínico e como a gente pode ter um raciocínio clínico que é o como a gente pensa como neuropsicólogo, tá? Isso, porque lá no Então, Integra você vai colocou bem muito. além do Integra. Oi? Nath, tá ouvindo? Tô ouvindo. Lá no Integra você colocou muito essa questão muito voltada para a reabilitação, que foi muito positivo, amei, É. fiquei apaixonada, e eu vi que realmente o início é bem próximo do que Nossa. foi o Tem que fazer início uma lá. hospital, então fudeu. Nossa, imagina. Porque, na Fica verdade, gente fácil de quando a trabalhar, gente dá para usar fala. para o trabalho, Ai, tá? moço, consegue mutar aí? Porque, na verdade, quando a gente vai falar de laudo bom e de laudo que eu consigo, de fato, usar ele para reabilitação, a gente está falando de laudo individualizado. Então, aqui a ideia foi falar desses 3 níveis para vocês tentarem se identificar onde vocês estão e mostrar um pouco o que seria um laudo a nível individualizado para vocês já começarem a mudar o laudo de vocês. Essa foi a ideia. Mas as próximas lives, acho que eu expliquei um pouquinho, vai sair um pouco do que a gente discutiu no Integra. Ok, Nath, obrigada, perfeito. Imagina. Ô, Teria Nath, bibliografia para indicar sobre as funções avaliadas na avaliação? Você fala, a Luciana, não sei se você quer abrir o áudio, você queria sugestão de leitura, de inteligência, função executiva, é isso? Deixa eu ver se tem mais pergunta. Amanhã, hoje, domingão, nem sei se eu passei do horário, acho que sim, a gente fez às 18, mas segunda, terça e quarta a gente vai fazer às 19, tá bom? Acho que é isso, não tem mais perguntinha. Que Alguém quer fazer alguma pergunta? pergunta, essa análise integrada é melhor ser feita na conclusão ou no corpo do laudo, ou ao O longo da tempo inteiro. descrição dos domínios? O tempo inteiro. Você não pode perder seu paciente de vista em nenhum momento. Perfeito. A ô, Joyce está Nath, Professora, Oi, pode falar. no caso, como a senhora falou agora, o corpo inteiro, então a cada teste que a gente faz, fazer essa análise sempre, no final fazer esse fechamento, é isso? Um dos modelos e de formas de se fazer laudo é por teste, né? Então, eu já vi muita gente fazendo laudo assim. Tem o resultado da VISC, interpreta a VISC. Aí tem o resultado do FDT, interpreta o FDT. Eu acho muito desafiador e muito cansativo. Porque imagina que a VISC vai te dar dado, além de dar dado desse funcionamento cognitivo mais global,
também te fala de linguagem, ela também fala de atenção, ela também fala de função executiva. Aí depois você vai lá para um outro teste, que também fala de. Aí você fala da linguagem de novo. Aí você traz a VIS que integra com esse, beleza? Traz o paciente, pega o resultado desse, pega um dado anterior. Mas por isso que eu acho que fica muito confuso. Né? Então, não é uma forma de escrita que eu costumo fazer, porque eu acho que fica difícil de escrever e fica mais difícil ainda do paciente entender, ou familiar, enfim, do leitor entender o que você quis dizer, né? A ideia imagina, pensando no meu tipo de laudo, que eu acho que a maioria faz, que é por tópico de função. Então, vamos descrever inteligência. Então, a ideia ok, o que eu apliquei para inteligência? Eu apliquei a VISC. Beleza, o que eu tenho de dados da VISC? O que a VISC me mostra? O que eu observei da capacidade intelectual dele ao longo das sessões? O que me contaram da inteligência dele e do funcionamento intelectual dele no dia a dia dele? Aí eu pego todas essas informações e daí eu escrevo a inteligência. Entende? Eu não vou pegar a VISC e escrever a inteligência. Eu não vou pegar o RAVLT e descrever a memória. Eu vou pegar o RAVLT. Eu vou ver, obviamente, tipo de erro que ele fez no RAVLT. Vou ver se eu tenho outros testes. Imagina que ele foi mal no RAVLT. Vou ver outros testes que também avaliam memória. Vou ver se isso é consistente. E vou para a vida dele. Vou entender que queixas que ele tem de memória. Porque ele pode ter queixa na vida de memória, ele pode ir mal no RAVLT e eu concluir que é disfunção executiva e não memória, né? Mas é isso, eu pego dados da história dele, pego os resultados dos testes, integro e descrevo aquela função. Nath, eu vou pedir Tá aqui joia, obrigada. para você fazer uma ponte entre o Clube Cleancog, que lá a gente fala bastante sobre isso. A gente vai falar na quarta-feira do raciocínio neuropsicológico. Então, como eu faço muita supervisão, dou muita aula em neuropsicologia e me via sem saber, e um dos artigos que eu postei essa semana eu falo disso, né? Como o raciocínio é invisível. Se você perguntar para alguém experiente, falar assim, como é que você pensa? Eu não sei como que eu penso, eu só penso, eu vou pensando, eu vou linkando, eu vou juntando. E daí eu parei, eu e a Mônica, a gente parou um ano e falou, cara, o que acontece dentro da nossa cabeça enquanto a gente está pensando? E a gente montou um fluxograma de tudo que a gente pensa, do início até o final, para a gente conseguir concluir uma avaliação e, consequentemente, um laudo com raciocínio. E a gente vai falar disso na quarta-feira. E daí, o Clube Cleancog, na verdade, a gente, que é um dos lançamentos, né? Então, assim, essas lives, de novo, eu quero ensinar. Vocês não precisam se inscrever em nada no final, mas são lives que são de lançamento do curso de imersão em raciocínio, que vão ser 9 encontros, 8 encontros, onde a gente vai trabalhar cada etapa do raciocínio, em cada encontro, e daí nos dois últimos encontros, a gente vai falar de laudos, formas de laudo individualizado, como que a gente pode fazer os laudos. E essa imersão, ela está dentro do clube. Porque, na verdade, o que é o clube? O clube ele surgiu através do método PCN. Então, tudo que é trabalhado no clube é para aprimorar o método PCN, que é o método Pense como Neuropsicólogo. Né? Então, por isso que no final dessa live a gente vai fazer o lançamento do quem quiser se inscrever, se tiver interesse em se inscrever, se achar que as lives não foram suficientes, que quer. Tem gente que vai achar a live suficiente e vai caminhar sozinho, mas quem quiser caminhar com a gente, continuar aprendendo, enfim, tendo as aulas, a gente vai ter essa imersão em raciocínio, que vão ser 9 encontros, mas a gente também tem a assinatura do clube. Se você assina o clube, você tem um ano de curso, que é aula semanal, plantão de dúvida, e o raciocínio, vai ter imersão, os 9 encontros do mesmo jeito, tem plantão científico todo mês, né? Sessão científica, plantão de dúvidas, mas aí a gente explica, eu explico isso direitinho na quarta-feira, na última, e a gente também envia informações para vocês, se vocês tiverem interesse, no final ali, quando terminar as lives, no nosso grupo, quem tiver interesse, fica no grupo que a gente vai colocando como que funciona e etc. Nath, a Joyce está perguntando aqui se sua anamnese você segue uma sequência padronizada de perguntas para Cadê minha pergunta? ou adapta É. conforme o caso? Uma boa anamnese, ela tem que seguir o fluxo das informações que vêm. Se eu tenho uma sequência de perguntas a serem feitas, eu estou rígida.
e eu não estou aberta para investigar o que vem, entende? Então, é lógico que eu tenho perguntas que eu tenho que fazer, tem perguntas mínimas ali que eu preciso entender e eu preciso fazer, até para fazer um rastreio, porque às vezes não vem de maneira espontânea, mas eu quero entender como é que foi o desenvolvimento, como é que foram os marcos e etc. Mas eu preciso estar aberto, eu preciso escutar. E como que eu conduzo a anamnese? Vem uma informação, eu vou fazendo pergunta, vem uma informação importante, eu paro, investigo, faço mais pergunta e peço exemplo disso na vida. Continuo perguntando. Vem uma informação importante, eu paro, falo, me explica melhor isso, me dá exemplo de como isso acontece. Muitas vezes, sabe uma coisa que eu faço, que é muito comum? Se vocês me perguntarem agora, você é desatenta? Me dê exemplos da sua desatenção. Eu vou dar tanto exemplo que vocês vão chegar no final e vão falar: você tem TDAH, certeza que você tem TDAH. Porque é tanto erro que eu tenho feito. Só que se vocês me perguntarem quando você não é desatenta, eu também vou dar tanto exemplo, mais até, que vocês vão falar: não, gente, se ela fosse TDAH, ela não ia dar conta disso, disso, daquilo. Então, o foco também tá não só no déficit, tá no que o paciente faz, no que ele é capaz. Às vezes a gente fica assim, os pais, né, vêm e falam, eu acho que ele tem TDAH. Tá, e aí, como é que é? Ele é desatento? Ele é muito desatento, ele é muito desorganizado. Os pais só trazem o que tá errado. E você só enxerga os erros da criança, a dificuldade da criança, não enxerga a criança como um todo. Então, o meu cuidado na anamnese é enxergar essa criança como um todo, também enxergar o que eles não estão me trazendo, também tentar ver quando a criança não faz aquele tipo, não tem aquela dificuldade, mas principalmente não ficar preso na pergunta, entender quando vem uma informação importante para você parar, investigar, faz mais pergunta e pede exemplo, gente. Pede exemplo, tá? Aline, Até para a gente diferenciar o que é subjetivo do que é fato. Porque uma pessoa queixosa vai vir e falar assim: nossa, eu sou muito desatenta. Nossa, nossa, eu faço tudo errado. Tá, mas me dá exemplo. Ela começa a te falar, você fala, gente, mas então vou eu passar numa neuropsicóloga também, porque tô pior que ela. Só que às vezes ela é muito autocrítica. Então a gente também tem que ter essa sensibilidade para ir percebendo quando o paciente está dando muita ênfase, muito foco para uma coisa que não é tão grave, que não tem tanto impacto. Então é isso, eu vou conduzindo a anamnese mais ou menos dessa forma. Mas a dica que eu daria é: vem uma informação importante, para, investiga, pede exemplo, aí você segue. Tem o roteirinho, segue o roteirinho, mas fica atenta, para, vem uma coisa importante, para, investiga, pede exemplo, continua, né? uma Talvez essa, aulas essa de seja uma. abertura, uma das aulas de abertura do Clube Clincógnidas que a gente sugere, mas não perca essa aula, é justamente uma aula extensa sobre anamnese compreensiva, como elaborar essa Priscila Cover. anamnese. E daí a Aline, Aqui a eu Juliana. acho que a resposta tinha sido a Você está na Juliana. pergunta da Juliana? Oh, você está aí? Hum, Pode ler. posso ler? Quanto tempo, mais ou menos, se leva para construir o laudo individualizado? O que seria um tempo ideal para a construção desse raciocínio? Teremos ao longo dos encontros dicas. Na verdade, os encontros são um raciocínio puro na veia, assim, como que eu faço, como que eu transformo em demanda, como que eu interpreto, como que eu integro, como que eu escrevo, como que eu não escrevo, passo a passo, né? Como que eu integro, que são esses 8 passos, né? Mas eu já vou responder, eu acho que eu já consigo te ajudar. Eu não acho que a gente demora mais tempo. Eu acho que é assim, né? Uma coisa da minha experiência. Muitas vezes a gente senta para fazer o laudo sem que a gente tenha entendido. A gente não entendeu ainda como o paciente funciona, porque a gente aplicou um monte de teste, a gente não pensou direito na pergunta, e daí a gente também não pensou o que aplica para TDAH e aplicou em TDAH. Aí no final você começou a pensar, putz, mas será que não era algo do humor? Será que podia ser uma alta habilidade? Você acabou não investigando. Aí você vai lá, chama o paciente, investiga, você tem aquele bando de teste na sua frente, começa a corrigir tudo, e daí você senta para fazer o laudo sem ter parado e pensado sobre aquele paciente antes de sentar. Esse laudo você vai demorar 2 meses para fazer. Eu demorava, engordava 5 quilos e demorava 1 mês para escrever esse laudo, porque eu não sabia o que escrever. Porque aí o laudo fica ruim, fica chato, fica difícil. Por quê? Porque como é que eu vou escrever uma coisa que eu não entendi? Quando você entende, você senta e escreve, gente. E com o chat GPT hoje em dia, você fala, escreve isso para mim, nem escrever vocês precisam. Você fala para ele o que você quer que ele escreva.
Então, não é longo, não é difícil fazer laudo. Né? Lógico que tem a parte da correção, que é mais mecânica, e também está cheio de plataforma agora que corrige, né? Que você compra e etc., que vale super a pena, que é uma mão na roda para gente. Muitos testes já têm correção informatizada, mas é isso. Se eu já vou tendo raciocínio durante o processo, porque eu estou atenta ao meu raciocínio e eu não pulo etapa, que é o que todo mundo faz. A pessoa vai da pergunta para a resposta e ela perde todo o passo a passo do raciocínio antes. Então, ela vai fazendo a avaliação meio automática, ela deixa para pensar depois, quando ela já terminou. Aí que torna a avaliação neuropsicológica desafiadora, porque daí você vai ter que pensar tudo junto. Você já não está mais com o paciente na sua frente, você já não aplicou o instrumento que talvez ia te responder melhor do que esse aqui que você decidiu aplicar. Então, isso torna o laudo tão desafiador para a gente, mas não é para ele ser desafiador. Porque quando você entendeu como seu paciente funciona, você senta e escreve. E hoje em dia você vai lá e fala assim, ó, o Guilherme, ele tem, a memória operacional dele tá ruim. E realmente eu entendi que a memória operacional dele, como ela tá ruim, ela sobrecarrega o raciocínio. Então, ele tá ali pensando naquela informação, mas ele também não tem um bom controle inibitório, né? Então a memória operacional é fraca e tem muito distrator. Então, assim, tem barulho, ele tá mais ansioso, tem pensamento, aí ele perde o foco, aí volta, tem que raciocinar de novo. Então, por isso ele acaba desistindo e por isso ele não performa como o potencial dele. Eu entendi isso, eu posso escrever desse jeito para o chat e pedir para o chat escrever o texto para mim. E isso acontece quando ele fala tal e tal coisa para mim. Entende? É mais fácil do que vocês imaginam, desde que vocês entendam, consigam entender o paciente. Se vocês conseguirem ter um raciocínio adequado para entender o paciente, o laudo você vai escrever o que você entendeu. O problema é escrever sem ter entendido. Esse que é o problema, sentar para fazer o laudo sem saber o que eu tenho que escrever. E daí o que acontece? Eu descrevo o teste porque eu não sei descrever o que está acontecendo com o paciente. Aí eu vou lá e falo que em tal teste que avalia tal coisa, ele teve um rendimento preservado ou alterado. É isso que acontecia comigo, tá? O que você acha quando é demonstrado uma tabela com os resultados de memória e aí eu comento somente o que faz sentido dentro da demanda do paciente? Eu faço tabela sempre. Eu coloco ali todos os resultados. Às vezes tem uma tabelona de função executiva com todos os testes que eu apliquei. E embaixo tem o texto, só que eu não cito os testes na hora do texto. E na hora que eu estou escrevendo o texto, eu estou falando que nem aquele exemplo do Guilherme que eu dei para vocês, aqueles 2 exemplos, vocês podem voltar no slide depois e ver. Que a gente fala do Guilherme, eu falo do controle inibitório, eu falo do Guilherme, mas eu não falo do FDT. Eu não falo do outro teste também, que do Hailing, sei lá, não lembro mais, que ele foi mal. Eu falo do como eu interpretei esse teste, de como ele tem sentido na vida dele e do que eu observei do funcionamento dele. Então, eu descrevo a função, eu não descrevo o teste. E quando eu descrevo a função, eu peguei o teste, eu peguei o que eu observei e eu peguei a história de vida dele, integrei tudo e descrevi, tá? Eu não acho ruim, inclusive eu faço assim, eu coloco tabela, o meu laudo tem tabela ao longo do relatório. É... Ah, olha aqui uma dica. O Marley falou que ele fez o simpósio e teve aula com a Stephanie Nelson, que ela é incrível, aprendi muito com ela. E ele falou que ele tem começado os laudos pela conclusão. Perfeito, porque é isso. Se você consegue escrever, na hora que você vai sentar o laudo, se você é capaz de fazer a conclusão, você está pronto para escrever o laudo. Senão, nem senta para fazer o laudo. Vai, toma, faz um café, faz um chazinho, coloca os resultados ali do lado, começa a tentar pensar o que aquilo faz sentido. Depois você senta. Senão vira um trauma, como tem virado para muita gente a parte do laudo, né? Pode falar, Marli. Eu tive aula com a Stephanie, com a Nathalie e com a Priscila, né? Foi muito legal aqui, né, Vitor? Foi muito legal. E tem dado certo começar pela conclusão. Tem ficado. As famílias têm gostado mais, sabe? Eu Uhum. explico para elas aquela estratégia de colocar o anexo também, aquela parte toda estatística exigida, né, Isso, pelo tudo CFP, em apêndice. como anexo. Aí eu explico para elas: olha, isso aqui só lê quem gosta mesmo, quem é técnico. Você não vai nem precisa ler. Aí a Uhum, família já dá um retorno na hora que está gostando, assim, bem mais. uhum.
Muito legal. E fica mais prazeroso, porque daí a gente, de fato, a gente vai. É lógico que é cansativo, mas a gente vai sentar e vai escrever de alguma coisa que a gente entendeu. Que esse que é o problema, né? Eu acho que o laudo é um pesadelo quando a gente tem que escrever sobre algo que não fez sentido ainda, né? É, Aqui, sobre perguntas vindas da anamnese e respostas no final do relatório, você põe isso explicitamente escrevendo no laudo? Sim. Eu vou colocar isso para vocês no grupo, tá bom? Eu só não vou abrir agora, porque vai aparecer o nome inteiro do paciente. Mas eu vou dar um print nessa parte do laudo, da conclusão. Eu vou pegar até do Guilherme, vou pedir autorização para minha colega que escreveu comigo, que é paciente dela, que a gente escreveu juntas. Vou tirar o nomezinho dele, vou dar o exemplo de como que a gente fez. Então, a gente coloca a conclusão e no final a gente coloca as perguntas que ele fez. Inclusive, a pergunta é: o que tem de errado com o meu cérebro? Ou como que funciona o meu cérebro? Eu tenho um TDAH ou algum outro problema de atenção? Então, tem a pergunta e a gente responde embaixo. Tem a pergunta e a gente responde embaixo. Vou colocar um printzinho, tá? A gente sempre faz, eu costumo fazer isso sempre, algo que eu aprendi com a Stephanie Nelson, e eu costumo fazer isso sempre depois da conclusão, tá? Isso, amanhã, eu não sei quem perguntou aqui. Amanhã você falará sobre o desempenho nos testes e a queixa. Eu vou falar sobre como classificar a pontuação, mas para falar disso, a gente vai ter que falar muito de raciocínio clínico, tá? Porque, de fato, a gente classifica um teste como se aquele teste, né? Eu classifico um teste de memória dentro da média, mas isso não significa que a memória é mediana. Bugou, né? Aí a gente vai falar disso amanhã, porque classificação de teste Oi, Nathalie, de Eunice, foi eu pontuação é que fiz a diferente de pergunta. desempenho. Tá me ouvindo? Oi, perdão, pode falar, tô te ouvindo. Eunice, foi eu que fiz a pergunta. Ah, tudo bom, querida. Até uma coisa assim, que depois de 1000 anos fazendo laudos, ainda há dúvida assim, sobre as discrepâncias que a gente encontra na memória, em vários testes que a gente aplica. Por isso que eu fiz a pergunta. Não sei se você entende. Quando vai muito bem no RAVLT, vai muito mal na informação, vai muito mal no vocabulário, vai e um pouco sobre isso, né? Eu sei que você fala para a gente entender o paciente, tudo isso, mas ainda como compor esse laudo É com esse exatamente disso que a raciocínio. gente vai falar amanhã, Legal. tá? Que é Obrigada. muito discutido nesse artigo. Eu vou colocar o artigo também, quem quiser ler, se tiver tempo. Eu vou colocar o artigo hoje, que é o artigo de amanhã, e depois, um dia antes, eu coloco também o artigo de terça. E também coloco o artigo de quarta-feira do raciocínio do PCN. Eu coloco os artigos para vocês no grupo. A minha pergunta foi sobre as especializações focarem nos testes e não nas funções cognitivas. Até foca, né? Mas imagina 2 anos de curso, você tem um final de semana inteiro de função executiva, depois você nunca mais fala da função executiva. Como se o cérebro funcionasse em caixinhas, né? Mas eu entendo o desafio que é fazer uma especialização em neuropsicologia. Eu e a Mônica, a gente tem a Clincog há anos, a gente trabalha com formação, não formação, né, mas com a supervisão, o apoio de neuropsicólogos, mas a gente nunca quis fazer uma especialização, porque é um desafio enorme, porque a gente ia ficar muito. A nossa especialização, acho que ia ter 5 anos para a gente ficar feliz com a nossa especialização, e daí a gente não ia dar certo. Porque é um desafio, né? É muito conteúdo que tem que ser dado em pouco tempo. Foca-se muito e daí dá muito da teoria. E é isso, né? É muita coisa que tem que estudar. E daí as pessoas não podem parar a vida para estudar e fazer todo final de semana. Então, às vezes é um final de semana por mês. Então, você estuda ali, depois você só vai falar de outra função depois de um mês. Aí depois você vai falar da outra função depois de um mês. Aí você vai ver um teste de função executiva, às vezes lá no ano seguinte. E você não integra, você não tem a parte do raciocínio, da integração. É um desafio bem grande. Eu acho que tem que ter tudo, né? Mas eu acho que assim, se eu pudesse dar uma dica para vocês, é o seguinte: o teste ajuda, mas o melhor teste, o melhor instrumento da avaliação é você. Então você precisa dominar função cognitiva, como o cérebro funciona. Se você dominar como o cérebro funciona, você consegue fazer a avaliação do seu paciente sem teste. Não estou falando para vocês fazerem, eu compro todos os testes, adoro teste. Mas nós somos
o instrumento. Às vezes a gente delega. Sabe a sensação que eu tenho? Eu não entendo muito bem. Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês aleatoriamente, pegar um nome aqui de alguém que trabalha com avaliação e falar, me explica exatamente o que você entende por memória e os principais tipos de memória, como se fosse falar daquela taxonomia da memória. Muita gente não ia conseguir falar, ou ia falar de uma maneira muito superficial. Ou seja, a gente acaba delegando o nosso papel para a BANS, para a RAVLT. Ah, deixa que a BANS avalie isso, deixa que o RAVLT avalie isso. Nós temos que dominar a função cognitiva para a gente poder enxergar esse fenômeno no nosso paciente, a partir da forma como ele está funcionando. E a gente só vai conseguir interpretar o teste de maneira adequada, integrar tudo e fazer hipóteses adequadas se a gente dominar como esse cérebro funciona. Então, você perguntou o que é melhor, eu diria que sim, vocês têm que, o principal que vocês têm que focar antes do teste é na teoria do funcionamento cognitivo. Tá? Quantas páginas seria o ideal? Acho que não tem ideal. Não dá para ser um laudo de 2 páginas, a não ser que seja um paciente, não sei, não cabe nem introdução, demanda, descrição da demanda. Não deve ser muito curto, mas também não acho que tem que ser um laudo de 30, 35 páginas, né? Porque ninguém vai ler. Tem que ser um laudo útil, né? Então, eu não sei, os meus, eu não gosto de falar como se o meu fosse o ideal, mas só para vocês terem uma base. Os meus têm uma média de 13 a 17 páginas, depende do paciente. Depende do que eu apliquei, do tanto de exemplo que tem. Nath, é possível fazer uma avaliação com predominância em observação clínica e raciocínio clínico, ao invés de aplicação de teste? Eu acho que eu acabei de responder isso, né? Sim, é possível. Porque se você entende como o cérebro funciona, eu sei o que é memória, eu vejo o paciente funcionando, eu faço uma tarefa que envolve aprendizagem, eu faço uma atividade com ele, eu vejo ele assistindo um vídeo que ele gosta, depois a gente vai conversar sobre aquele vídeo, eu vou observar como é a aprendizagem dele, tá? Não, não é só para psicóloga, é sobre raciocínio. Tá? A gente não vai falar de teste específico, a gente vai falar de raciocínio neuropsicológico, e a gente sabe que a neuropsicologia não é exclusiva da psicologia, tá? E mais? Não sei se eu perdi alguma pergunta. Alguém quer abrir o áudio? Ah, e a gente tem uma plataforma nova agora. Eu não sei se a Paula está aqui assistindo, a Neurocórtex, o pessoal já, o Robert e a Neurocórtex. O pessoal pode compartilhar também no grupo. Eu vou abrir para vocês poderem conversar no grupo, para vocês poderem trocar essas dicas de plataforma. 13, 14, é ótimo, eu acho que é bom. Porque tem referência, tem. Porque é isso, né, gente? A gente tem que conseguir fazer um laudo bom, mas não precisa ser um livro, né? Porque não tem como a gente, todo paciente, escrever um livro. Muitas vezes, a Valéria fala, muitas vezes as queixas do próprio paciente é bem diferente do resultado que o teste apresenta. E como na devolutiva, explicar que a queixa que ele apresenta não se justifica com os resultados dos testes. Eu tenho que entender por que que não bateu. Por exemplo, imagina, não sei se você quer abrir o áudio, não sei se você deve ter pensado num paciente específico, mas imagina um paciente que chega e fala assim, a minha memória é péssima. É muito comum adulto, né, falar, nossa, minha memória é péssima. E daí a gente aplica o RAVLT incrível. Ah, tô com uma paciente agora, exatamente assim, 40 e poucos anos, ela fala, minha memória é horrível, eu tô muito, muito mal da minha memória, eu tô muito preocupada, né? Aí eu faço a RAVLT, coisa mais linda do mundo, a RAVLT. Mas lá no ITR e no ITP ela não foi tão bem. E daí eu entendo essa queixa do paciente e faço a aplicação dos testes. Esse paciente, no caso que eu tô falando, é um paciente extremamente ansioso. E é um paciente que a ansiedade faz com que ele tenha muito distrator para poder inibir. Ele tem um bom controle inibitório. O problema é que ele tem tanto distrator por conta da ansiedade que sobrecarrega o controle inibitório dele. Ele não dá conta, então ele está sempre distraindo, perdendo foco, nananã, e daí ele não consegue lembrar dos detalhes que ele acha que ele poderia lembrar, ele não consegue aprender com a qualidade que ele poderia aprender, então ele traz uma queixa de memória. Qual que é o meu papel? Entender o que está acontecendo e explicar para ele. Você tem a queixa de memória, mas o que está acontecendo é isso, ó. Porque quando você aprende, você armazena e você resgata. A questão é, olha a sua aprendizagem, como tem oscilação. Olha quando eu peço para você aprender uma outra informação.
Você não consegue, porque essa primeira lista fica aqui na sua cabeça, você não consegue esvaziar essas palavrinhas da sua cabeça, daí você não aprende a segunda lista da mesma maneira que você aprendeu a primeira. Isso é uma interferência, é uma falha de função executiva interferindo na sua aprendizagem. Então, o nosso papel é esse, explicar para ele o que está acontecendo. E às vezes ele vai vir com uma queixa de memória e eu vou concluir que é função executiva, ou que é ansiedade que interfere na função executiva, que interfere na memória. Ou ele vai falar que é uma queixa de memória, eu vou falar que é linguagem. Isso vai acontecer. Isso acontece porque o nosso paciente não sabe nomear. O nosso paciente, dificilmente ele vai virar e vai falar assim: nossa, eu estou com uma dificuldade de percepção visual. Ele vai falar que ele é desastrado, que ele que ele derruba as coisas. Ele não vai falar de percepção visual. Então, você que tem que traduzir isso para a linguagem neuropsicológica, tá? Então, nem sempre a queixa realmente vai bater com o resultado. E como consegue formular o raciocínio quando as famílias não conseguem elaborar a queixa? Elas podem não conseguir elaborar a queixa tão bem, mas aí você pede exemplo. O que está acontecendo? E daí você elabora a queixa, né? Uma coisa que eu faço muito, às vezes, no final da anamnese é fazer o seguinte: tá, então vamos lá. Então a gente está finalizando, pelo que eu entendi, pelo que a gente conversou, então isso tem te preocupado. Por exemplo, pais, né? Tô lembrando de uma anamnese ontem. Tá, então vamos lá. O que ficou claro para mim é que vocês estão preocupados com esse comportamento, né? Então, vocês gostariam de entender o quanto que isso pode sinalizar uma dificuldade só de timidez, se é o jeitinho dela, se é o temperamento dela, ou se isso poderia já ser um sintoma do autismo. É isso? Tá. Então vamos lá, é isso que vocês gostariam de fazer? Então eu traduzo e eu faço as perguntas. Lembra as perguntas da demanda? A gente também vai ter um dia só para fazer isso no curso da imersão, mas já dando algumas dicas para vocês agora. Que é transformar essas perguntas, eu devolvo as perguntas que eu entendi que eles fizeram, que às vezes eles não fazem de maneira clara, mas eu transformo em perguntas, e daí eu abro para eles elaborarem. E que mais você gostaria de saber com essa avaliação? Que mais você gostaria que eu te respondesse no final dessa avaliação? São as perguntas da anamnese, que são as perguntas que você tem que responder no final. Tá? Na devolutiva, para o paciente nessa perspectiva de laudo individualizado, como fazer? Segue a estrutura do laudo feito e demonstra os resultados dos testes alinhando com a queixa. Eu não leio, né, laudo na devolutiva. Eu tenho uma estrutura de devolutiva, assim, na minha cabeça. O que eu faço? Eu começo retomando a pergunta. Lembra lá na anamnese que você me contou tal e tal coisa? E que a gente entendeu que a gente precisava entender tal e tal coisa? Então, vamos lá. Então, como é que eu faço a devolutiva? Eu respondo essas perguntas explicando como ele funciona, que é o que eu fiz agora há pouco. Lembra? Então, você tem muita queixa de memória. Porque você vai para a prova, você não lembra. Você faz uma viagem, você não lembra de detalhes, né? Você conversou que foi viajar com seu marido e que daí chega da viagem, ele lembra, ele conta detalhes que é como se você não estivesse lá. Então, lembra que você me trouxe as questões? Então, o que eu observei? Que você tem uma capacidade de aprendizagem, nananana, e daí eu vou explicando como ela funciona. Então, eu retomo a demanda, relembro as perguntas e respondo as perguntas, já explicando como ela funciona, exatamente como eu escrevi no laudo. Mas eu não leio o laudo, tá? A Carolina, é que eu atendo algumas famílias muito vulneráveis, que a escola relata dificuldade de aprendizagem, por exemplo, mas aí eu tento explorar essa queixa e eles não sabem me dizer exatamente, porque às vezes a queixa é da escola, porque a família não tem queixa, às vezes. Não é nem que eles não sabem elaborar, porque todos eles tiveram dificuldade, todos eles foram mal na escola. Eles estão indo lá porque a escola pediu para eles irem lá. Então, o que você vai ter que entender é como eles funcionam, a dinâmica, como que é esse ambiente, se teve estímulo, se não teve estímulo, quais variáveis são importantes, quando a criança se comporta de uma determinada maneira, como é que o ambiente reage a esse comportamento. Você vai tirar todas essas informações, mas a pergunta às vezes é da escola, não é da família. Tá? Uma família que vem assim, não vem da família, não é da família a pergunta. Tá? Se eu uso slide na devolutiva, não, mas eu acho que seria muito legal usar slide. Eu ainda não tive tempo, mas uma coisa que eu faço
cartinha para criança. Eu até mostrei já o pessoal do simpósio, acho que viu. Eu lembro de colocar isso entre hoje e amanhã, antes da live, eu vou mandar esses materiais que eu estou prometendo para vocês, tá? Um deles é a cartinha que eu faço quando é criança. Então, a gente entrega uma cartinha de devolutiva que a criança pode ler, e essa cartinha é feita no chat GPT. A gente dá um prompt específico e o chat GPT faz a cartinha bonitinha e é a devolutiva da criança. A gente dá a devolutiva para a criança e entrega a cartinha. E os pais amam a cartinha. Eles adoram, porque eles podem pegar a cartinha e ler com a criança em momentos que aquela coisa surge de novo e a criança esquece o que foi dito na avaliação, o que foi explicado, mas às vezes ela não está nem muito atenta ali na devolutiva e tal, a mãe vai lá, pega a cartinha, lê de novo. É muito legal. A gente vai falar disso também. Nath, quando a demanda vem de um profissional que atende a criança e não a família, eu atendo muitas crianças encaminhadas por psicólogos para avaliação, mas que a própria família não tem ou não enxerga uma queixa específica, ou a queixa vista pela psicóloga que o encaminhou. Eu acho que é o mesmo exemplo da escola. Isso não é incomum. Às vezes os pais vêm e falam assim: ah, a psicóloga que achou que era importante. Mas é isso, né? Imagina que a psicóloga fala assim: nossa, eu vejo que ele tem uma dificuldade de relacionamento ou de expressão verbal. E você pergunta para a família fala: eu não vejo isso. Com a gente aqui, ele não tem esse problema. Aí eu tenho que investigar por que que a psicóloga achou que ele tem isso, ou por que que a família não está vendo o que a psicóloga viu. Às vezes, o meu entendimento vai ser isso, assim, tentar alinhar. Porque não faz sentido a psicóloga falar ele não se expressa e a família falar ele se expressa super bem. Será que é o ambiente que faz ela mudar a performance ou realmente tem alguém que está supervalorizando um perfil cognitivo que não pode ser, pode não ser, ele pode não ter uma linguagem incrível, mas não necessariamente isso é uma dificuldade, ou a família que não está enxergando. Eu acho que o primeiro papel é tentar alinhar aí, né? Porque se alguém caminha achando que tem alguma coisa errada, a família pode não ter queixa, mas é importante a gente entender como que isso que esse profissional viu é visto pela família e o que que faz sentido para você Oi, entender Nath, o que que você vai precisar só investigar. fui eu que Pode te falar. perguntei isso, só porque, deixa eu só te explicar um pouquinho. Isso que você falou faz sentido, mas eu tenho recebido casos para altas habilidades e que a família não vê nada demais na criança, Uhum. sabe? Isso, mas de novo. E aí, quando eu vou fazer questionários mais qualitativos sobre altas habilidades, a família não consegue escrever nada demais nas perguntas, sabe? Não consegue trazer exemplos, porque não Uhum. visualiza nada de excepcional, vamos dizer assim. Uhum. Já aconteceu isso comigo. E eu consigo pensar em algumas hipóteses. Primeiro, nem todo mundo sabe de fato o que é alta habilidade. Então, eu tenho recebido criança que Verdade. tem desregulação emocional e as pessoas, por conta de profissionais que têm produzido esse tipo de conhecimento nas redes sociais, que, seu filho tem desregulação emocional, ele pode ter alta habilidade. Eu tenho recebido Uhum. crianças que têm desregulação emocional e que a escola, às vezes, será que ele tem alta habilidade? Porque ele é muito desregulado, ele não quer ficar na sala, mas ele vai bem na prova, por exemplo, ou vai ok na prova. Então, assim, será que esse profissional que te encaminhou não entende de alta habilidade? Então, também tem que conversar com ele para entender essa Sim. demanda. E a outra coisa é muito comum os pais não enxergarem. Eu já tive pai que falou assim: ele não é nada demais. Meu filho não é nada demais. Só que quando você vai observar e você vai conversando com os pais, fica claro que é um ambiente de pais que têm altas habilidades, que têm um crivo muito alto, eles tiveram um desempenho acima da média e eles comparam com o desenvolvimento deles. Né? Então, eles não estão comparando com os Sim. pares. Daí a gente começa a fazer a pergunta de uma maneira diferente. Tá, mas e quando você compara ele com o amiguinho? Tem alguma coisa que chama atenção? E quando você compara com o priminho, com o amiguinho do prédio, ou na escola, quando vai numa festinha da escola, o que que você observa e que você acha que é diferente? Pode não ser uma alta habilidade, eu também acho que talvez não faça sentido, mas me ajuda a entender essa parte, assim, o que que você acha que pode ser diferente, o que até é diferente dos outros, mas não é diferente de vocês. Todos vocês podem ter essa característica parecida, essa determinada habilidade, mas que você acha que é diferente dos pares, por exemplo. Porque tem isso, tem família Entendi. que é alta habilidade, tem o crivo lá em cima e eles Sim. não percebem E a eles alta acham habilidade que é do tudo filho. assim e ponto, né?
Eu sou assim, ele só é igual a mim, Uhum. Entendi. né? Tá joia. Obrigada, Nath. Imagina. Também compro, quando vou correr, eu investigo. Acho que é isso, gente. Acabou a perguntinha. Nossa, eu já não sei que horas são, mas a gente passou, né? Vocês estão querendo ficar com a família, domingão, e eu Passamos aqui. 48 minutos. Eu não escutei. Mais alguém tem alguma pergunta? Ó, 48 minutos, eu falei. Ah, passou, a gente já tá 1h48? Aham. Então tá, então vamos todo mundo curtir a família agora e a gente se vê amanhã. Ó, a Vânia falou, já tive o contrário, quando a família considera que o filho tem alta habilidade, mas apenas é uma criança com habilidade verbal bem desenvolvida, é uma criança, enfim, é uma criança inteligente, mas não necessariamente tem alta habilidade, né? Monique, querida. Então tá. Pessoal, muito obrigada. Domingão, vocês ficaram Tchau, comigo até agora. A gente se vê amanhã. Tá Eu já bom. vou compartilhar os slides para vocês terem exemplo. Vou colocar um printzinho. Acho que eu vou fazer isso amanhã. Vou ficar um pouco com meu marido, senão ele vai reclamar. Mas o slide eu já mando agora. Mas eu prometi esses outros materiais até amanhã, antes da live, eu envio, tá bom? E a gente vai abrir para Ok. vocês poderem conversar também no grupo, tá bom? Do WhatsApp, que eu acho que ele estava fechado até agora, né, amor? A gente abre. Eu, Ok. não sei, a gente abre e fecha, eu acho, para não ficar muita confusão. É, tá bom, vou deixar isso para você. Eu faço a live e você abre e fecha, então, o grupo. Tá bom. Beijo. Tchau, Meninas, então. Boa boa noite. noite, beijo, bom finzinho de domingo. Mo, Ah, obrigada. obrigada. Boa noite.